Olá, queridos amigos e irmãos na fé. É sempre um prazer muito grande falar com vocês e principalmente agora que, devido à crise do coronavírus, nós estamos ilhados, não é? Não podemos sair de casa. Então, nós falamos uns com os outros através das redes sociais, o que é uma coisa muito boa, né? Nós termos esses recursos atualmente para poder nos comunicarmos. Nós estamos vivendo hoje uma situação de aldeia global como nunca se viu antes, porque nunca na história do mundo, nós tivemos uma situação em que todos os quadrantes da Terra estivessem envolvidos numa crise como acontece agora. Aconteceram algumas situações, como a de Chernobyl, em 1986, em que um país foi atingido e uma nação se mobilizou e parte de uma nação ficou ilhada, mas nada como está acontecendo agora. Algo de proporções assim universais. O mundo basicamente parou. E isso tem despertado muitos sentimentos e ações governamentais. Nós estamos vendo, por exemplo, alguns impostos sendo suprimidos, alguns pagamentos de dívidas sendo adiados e outras sendo perdoadas, e estamos vendo as pessoas também se mobilizando de uma forma assim bastante acentuada, como é o caso, por exemplo, do pessoal que trabalha na área médica, na área de saúde, pessoas muito abnegadas se devotando. Realmente é algo que a gente admira muito, a gente vê que há um espírito de solidariedade e, ao mesmo tempo, há aqueles também, uns poucos que são indiferentes, que acham que não está acontecendo nada de extraordinário, que tudo isso é um alarmismo. Mas é bom a gente parar um pouquinho e refletir, porque as coisas não são naturais, elas saíram do seu eixo normal, do seu eixo natural, e a gente precisa avaliar algumas situações. Como eu disse no outro dia, eu não gosto de parecer alarmista, porque eu não sou alarmista. É muito bom a gente trabalhar dentro de uma realidade. E como eu sou teólogo, eu recorro à teologia para poder analisar alguns fatos. E isso é primordial, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu queria chamar a atenção de vocês, gostaria de convidá-los para ler um texto. Está aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37. É um texto para nos fazer pensar. Mateus, capítulo 24, verso 37, o Senhor Jesus faz aqui uma abordagem lembrando dos dias de Noé. Ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Está falando da sua vinda, do seu retorno. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. No entanto, Deus não quer que ninguém seja apanhado de surpresa. E essa é a razão pela qual muitas vezes ele permite que algumas coisas trágicas aconteçam para que as pessoas se despertem, porque isso faz com que as pessoas reflitam. Eu ainda não tinha visto um momento assim em que o mundo, de uma forma geral, é convidado a refletir. Sabe, esses momentos em que nós estamos em casa, eles não devem ser passados vendo televisão, assistindo novelas ou filmes. Esse é o momento de nós procurarmos refletir na palavra de Deus, é o momento de orarmos, é o momento de pararmos de pensar, fazermos a refeição junto com a nossa família, conversarmos a respeito de valores. É muito importante que nesse momento nós levemos esses fatores em consideração. Eu tenho lido nas minhas reflexões matinais esse livro aqui. É um livro, O Batismo do Espírito Santo. E esse livro tem me falado muito, 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 muito. Tem falado muito ao meu coração, ele é muito interessante, tem muitas citações da escritora Ellen White, que para nós adventistas é uma profetisa, ela recebeu mais de 2.000 sonhos e visões, e muitos dos fatos que estão ocorrendo hoje foram preditos por ela. Quer dizer, por Deus através dela. E aqui o autor faz uma pergunta: por que Jesus Cristo ainda não retornou? E ele apresenta duas razões. A primeira é porque o povo de Deus ainda não está preparado. E a segunda é porque a obra de pregação do Evangelho ainda não foi consumada.
E ele então faz uma afirmação, ele diz assim: grandes e tremendas catástrofes devem sobrevir à Terra um pouco antes da segunda vinda de Cristo. E o povo de Deus não está preparado para tais acontecimentos. E isso é um fato, um fato, um fato. A gente estava falando ainda há pouco a respeito dos dias de Noé, estávamos falando um pouquinho a respeito da previsão que o Senhor Jesus Cristo fez com relação à sua vinda. E eu gostaria de chamar, então, mais uma vez você para abrir a sua Bíblia e nós lermos um pouco o apóstolo Pedro, porque ele faz referência a essa questão. Por exemplo, aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 10, um texto que nem sempre é muito compreendido. E o apóstolo diz assim, verso 10: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Ok, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, que no passado, antes mesmo da encarnação de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo atuava nos profetas, fazendo com que eles testemunhassem a respeito da salvação que ocorreria em Cristo Jesus. Eles estavam dando testemunho a respeito dessa salvação. Se a gente vem um pouquinho mais aqui adiante, na mesma carta de Pedro, no capítulo 3 agora, primeira carta de Pedro no capítulo 3, a partir do versículo 18, aí ele vai fazer uma citação sobre Noé. Ele diz assim, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Como Jesus Cristo pregou os espíritos em prisão? Através das profecias, dos profetas, das pessoas que tinham o Espírito Santo no passado e que falaram com aquelas pessoas da sua época a respeito de Cristo. Foi assim. Então, foi, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Ele aqui faz uma abordagem a respeito dos espíritos em prisão, e eu queria chamar a atenção de vocês. Eu quero convidar vocês para lerem 2 textos, mas você pode... Eu tenho aqui a versão atualizada, ok? O primeiro texto está em Números, no capítulo 27, 15 e 16. Números 27, 15 e 16. Ok, achei aqui. Na versão revista e atualizada, que é essa que eu tenho aqui na minha mão agora, está escrito assim: então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. De que autor de toda a vida. O Senhor, autor e conservador de toda a vida. Se você tomar uma versão mais antiga, por exemplo, a versão revista e corrigida no Brasil, eu vou pegar aqui a revista corrigida, Almeida Revista e Corrigida no Brasil, está escrito assim, vamos ver, vou passar aqui para o texto, Números 27, 15. O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, olha como é que diz o texto, aqui está escrito, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, na corrigida, o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne. Então, essa expressão aqui, espírito, aqui é traduzido como vida ou pessoa, ok? Espíritos aqui significam pessoas vivas, ok? Então, o Senhor dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. O Senhor, autor e conservador de toda a vida. Então, aqui, ele está se referindo a pessoas vivas. Quando o apóstolo Pedro diz
que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, ele estava falando de pessoas vivas, ok? Que estavam recebendo a mensagem de Cristo, ok? Através daqueles que pregavam. Ou seja, Noé e aquelas pessoas que, junto com Noé, pregaram a verdade para esses espíritos em prisão. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o texto de Isaías. Isaías capítulo 42, verso 6, 7. Vamos ler a partir do verso 6, Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Aqui é uma profecia messiânica. E Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 4, de 16 até o verso 18, ele vai aplicar a ele mesmo. Então, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, espíritos em prisão, ele aqui está falando da prisão. Quem está preso? Para abrir os olhos aos cegos, cegos espirituais, para tirar da prisão, a prisão do pecado, a prisão do mal, os presos, os encarcerados, ok? E dos cárceres, os que jazem em trevas, nas trevas espirituais. Então, agora nós vamos voltar aqui para o texto de Pedro, ok? Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui para a carta de Pedro novamente. Aí ele diz assim, eu estou na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e eu vou ler de novo o texto todo, verso 18. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. As pessoas presas e cativas pelo pecado estavam recebendo a mensagem de Cristo, lá na época em que Noé viveu. Bom, o que está acontecendo com o mundo agora? Deus está dando uma oportunidade às pessoas de serem advertidas. Assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas casavam, se davam em casamento. Eu entendo isso como concubinato. As pessoas não se casam praticamente mais, elas simplesmente se ajuntam. E nós estamos vendo uma ordem de coisa bastante diferente daquilo que Deus esperava que a humanidade seguisse. E ele quer estabelecer aqui um mundo de paz, ele quer estabelecer, de fato, como prometeu, essa terra será chamada de nova terra, quando essa ordem de coisas acabar depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o coronavírus é uma oportunidade para que nós possamos abrir os olhos das pessoas, falar com os nossos parentes, até alguns familiares, mostrar que essas coisas que estão acontecendo não são normais. O mundo não parou por vontade de homens e governos, foi Deus que parou o mundo. Deus parou o mundo. Mas no sábado nós vamos dar uma demonstração do porquê desta doença. Existe uma razão. Eu vou buscar um paradigma na história, é um paradigma que nós vamos buscar em séculos anteriores. Eu não quero falar aqui agora para não perder a surpresa, mas no sábado eu estaria apresentando uma mensagem mostrando que nós temos um paradigma da história bem no passado sobre o que está acontecendo agora. Qual foi o resultado que ocorreu naquela ocasião e o que nós esperamos que aconteça daqui para frente e qual deve ser a nossa atitude como cristãos. Então, o nosso momento agora é um momento de oração, de reflexão na palavra de Deus, de pegarmos agora, usarmos as redes sociais para darmos estudos bíblicos. Nós temos um estudo virtual que já foi preparado, muito bem preparado, inclusive, pelo pastor Ellison, e ele agora ele vai ser distribuído também pela nossa União Sudeste Brasileira, e nós podemos, então, enviar estudos bíblicos através do WhatsApp. Olha que coisa maravilhosa. E as pessoas estudam muito rapidamente, são estudos muito simples, embora sejam muito profundos. E muitas pessoas já têm tomado uma decisão ao lado de Cristo através desses estudos. Então é o momento de nós pegarmos agora no nosso celular, no telefone,
no WhatsApp, no Facebook. É o momento agora de nós começarmos a dizer para as pessoas que nós temos que parar um pouco, parar de consumir, parar de diversão, parar de intrigas, parar de críticas. É o momento agora de nós estendermos as mãos, as duas mãos, para poder ajudarmos o nosso próximo. Falar palavras de edificação e não de crítica. Procurarmos agora fazer tudo para que a mensagem de Deus seja pregada. Em Mateus capítulo 24, verso 14, está escrito que será pregado o evangelho do reino para testemunha a todas as nações, então virá o fim de toda essa ordem de coisas. Quando Jesus Cristo voltar, um novo mundo será estabelecido. E é isso que nós queremos. E todas as coisas que ele disse que aconteceriam, elas de fato estão acontecendo. Lá em Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 280, eu gosto muito dessa citação, está escrito assim: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. E nós estamos observando isto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Desde o 11 de setembro, e nós lembramos bem desse fato, porque a maioria de nós presenciou isso, desde o 11 de setembro, o mundo vem passando por transformações muito, muito rápidas. Para mim, aquele evento ali assinalou o princípio de uma nova ordem de coisas. E nós estamos agora vivendo exatamente isso. Nós estamos vivendo uma aceleração desses novos acontecimentos. Acontecimentos catastróficos aqui e ali. E agora nós estamos vendo que o mundo todo está sendo afetado. Portanto, este é o momento, meus amigos, queridos irmãos e amigos. Eu não estou falando apenas para adventistas, mas para todos nós, que nós preguemos a palavra de Deus. Deixemos o preconceito de lado e vamos nos estribar na palavra de Deus. É difícil largar preconceito, mas nós devemos ir na palavra de Deus e perguntar: Senhor, o que tu esperas que eu faça? Senhor, qual é a tua verdade? Como essa verdade deve ser praticada? Eu sei que a verdade essencial está em Jesus, no Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, o que tu esperas que eu faça? Essa deve ser a nossa indagação. E as nossas atitudes, as nossas ações devem partir daí. Nós devemos sair daí para poder fazer todas as coisas conforme a vontade de nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Pai excelentíssimo, a despeito, Senhor, de estarmos vivendo momentos muito difíceis, alguns já perderam seus entes queridos. Senhor, nós pedimos que tu tenhas misericórdia de nós, que tu nos animes, ó Deus, com a pregação da tua palavra, que perdoes as nossas faltas e pecados e nos ajudes, ó Deus, a sermos úteis neste momento em que o mundo precisa muito de utilidade. Dá-nos, ó Deus, um coração puro. Fortalece a nossa fé, Senhor. Não deixe que venhamos a definhar, pelo contrário, que tenhamos forças para prosseguir. Porque embora agora o mundo esteja passando por uma turbulência e tristeza em muitas casas, onde há doentes e até enlutados, nós sabemos que tu has de estabelecer um mundo de paz, um mundo de alegria, de unidade e de felicidade eterna. Traga, Senhor, este mundo para nós o mais rápido possível. Eu te peço no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém, Senhor.